Ei, e então? Vamos lá? Esse estudo que a gente vai fazer nada mais é do que a sequência da dinâmica de Newton, que nós já vínhamos estudando, aquelas mesmas forças, aquelas mesmas qualidades de força. É o peso, é a normal, é tração, é força elástica, é atrito. O grande lance aqui agora, nós vamos fazer um estudo dessa dinâmica de Newton, dessa mecânica newtoniana, só que para movimentos curvilíneos. Toma muito cuidado porque a análise das forças é a mesma, mas em termos de força resultante, existe uma pequena diferença. Nós viemos trabalhando somente questões em planos horizontais, em planos inclinados, em planos verticais, né? E o movimento, ele era, por conta do plano, ele era sempre retilíneo. Mas agora nós vamos trabalhar, por exemplo, um bloco descrevendo com essas mesmas forças, né, que a gente vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalhou anteriormente, a força resultante, só que agora os corpos, os blocos, eles vão descrever um movimento curvilíneo. Nós vamos centralizar nossas atenções num determinado movimento curvilíneo bem específico, que é o MCU, o movimento circular uniforme. É o tipo de movimento que mais aparece em termos de questões e ele é mais fácil de ser, bem mais fácil de ser trabalhado e interpretado e entendido, tá bom? É importante que você associe o seguinte, que vai haver a segunda lei de Newton? Sim, vai haver a segunda lei de Newton. Força resultante igual a massa vezes aceleração? Sim, força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas é importante que você entenda que quando você tem movimento circular, curvilíneo, né, mas que a gente vai associar ao MCU, quando você tem um movimento circular uniforme, o MCU, a aceleração não é nula. A aceleração, existe uma aceleração em movimentos curvilíneos circular uniforme, que é aquela aceleração responsável pela variação na direção do vetor velocidade. Essa aceleração que varia a direção ali do vetor velocidade é chamada por aceleração centrípeta. Isso quer dizer que em movimentos como esse que nós vamos estudar, a aceleração resultante ela passa a ter natureza centrípeta. A aceleração vai ser a aceleração centrípeta, estudado por nós lá no MCU. Desta forma, a força resultante também assume a natureza centrípeta. Então, por exemplo, quando você lembrar que nós vamos aplicar, lembre da segunda lei de Newton, Fr igual a m vezes a. Só que agora, que no movimento MCU, no movimento curvilíneo, a força resultante passa a ser a força FCP, a força centrípeta. E a aceleração resultante, a R, passa a ser a ACP, a aceleração centrípeta. O que a gente precisa saber então? Vamos considerar um determinado corpo cuja massa seja m e que descreva um movimento circular uniforme. O raio da trajetória circular, vamos admitir que seja r. A velocidade linear, não esqueça que no MCU tem duas velocidades, a linear e a angular. Podemos utilizar as duas, evidentemente. Aqui eu estou dando tratamento somente à velocidade linear, v. A velocidade linear desse corpo em MCU, cujo o módulo da velocidade é constante, tá? Tem valor v. Bom, conversado por nós, nesse movimento a aceleração resultante ela é denominada ACP, aceleração centrípeta.
Desta forma, o corpo então fica sujeito a forças e que a resultante dessas forças, porque força centrípeta não é uma nova força, é uma força resultante, tá legal? Essas forças são as qualidades de força que a gente já conhece, que a gente já enunciou aqui no início: peso normal, tração, força elástica, atrito. Mas a resultante dessas forças terá natureza centrípeta, FCP. A resultante centrípeta, ela tem algumas características evidentes, porque se é força, é vetor, então tem as características de módulo, direção e sentido. A resultante centrípeta, ela terá sempre a direção do raio da curva. Essa direção é chamada por direção radial. Muito importante, o sentido da força centrípeta. A resultante centrípeta, ela aponta sempre para o centro da trajetória, assim como a aceleração centrípeta. Então, se você sabe a direção e o sentido da aceleração centrípeta, você sabe a direção e o sentido da força resultante centrípeta. Sempre ACP, aceleração centrípeta, é a resultante. FCP é a força resultante, natureza centrípeta. Sempre apontando para o centro da trajetória. Localize em que ponto da curva estará o corpo. A partir dali, a aceleração centrípeta e a força resultante centrípeta estarão sempre orientadas para o centro. Tá bom? Para calcular o módulo da força resultante centrípeta, você precisa só lembrar de alguns pequenos detalhes já estudados no MCU. Vamos lá. Segundo a lei de Newton, base da dinâmica, força resultante igual a massa vezes aceleração. Muito bem. A resultante tem natureza centrípeta. Então, FCP vai ser igual a m vezes ACP. Observou? Resultante centrípeta, aceleração resultante, aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta aqui, ela pode ser expressa em função de duas velocidades. Da velocidade que eu trabalhei aqui no enunciado. A linear, eu não sei se você lembra, ela pode ser calculada por v ao quadrado sobre r. Tá legal? A gente pode calcular a partir de v ao quadrado sobre r, onde essa velocidade aqui é a velocidade linear, r é o raio. Agora, para a velocidade angular, a expressão é essa daqui, ó. Ômega ao quadrado r. Tá claro? Eu gostaria que você entendesse o seguinte. A aceleração centrípeta pode ser expressa a partir de qualquer uma dessas duas expressões aqui para a velocidade. Mas, como no enunciado, no preâmbulo da aula, na prévia da videoaula, nós enfatizamos o módulo da velocidade linear. Eu vou escrever essa expressão aqui em função dessa velocidade linear, tá bom? Força resultante centrípeta será igual a mv ao quadrado sobre r. Essa expressão nós vamos trabalhar bastante. Veja bem, caso você quisesse trocar v, velocidade linear, pela velocidade angular, a expressão para a força centrípeta ficaria assim, tá? FCP igual a m ômega ao quadrado r. Qualquer uma das duas certamente vai fazer com que você resolva a questão de força resultante centrípeta, evidentemente. O que você precisa é sacar a conveniência da questão. Se falar em velocidade linear, saia por essa. Se falar em velocidade angular, resolva por aquela, tá bom? Ou por uma ou por outra, certamente você resolverá a questão.
Não esqueça que FCP, mais uma vez, não é uma daquelas forças, daquelas qualidades, daquelas forças personalizadas. Força resultante é uma força centrípeta, é uma força resultante. Tá bom? Bom, o que a gente precisa saber aqui, ó? O raio deve ser expresso em metros. Força centrípeta resultante em Newton. A massa em quilogramas. Essa velocidade a linear em metro por segundo. E caso haja necessidade, caso apareça a velocidade angular, a unidade no sistema internacional, radianos por segundo. Tá bom? Quando a gente estuda a força resultante centrípeta, nós temos casos muito particulares, casos muito clássicos. Eu diria que são os problemas clássicos. Você vai verificar que as nossas próximas videoaulas, nossas próximas aulas, elas serão calcadas pura e simplesmente na resolução desses problemas clássicos. Como você interpreta um problema de lombada, um problema do globo da morte, um problema de uma roda gigante, o problema do rotor, quando você gira uma marimba, quando você gira um corpo preso a um fio no plano vertical ou no plano horizontal, quando uma pessoa se suspende em uma corda e se projeta de um ponto para outro, um trapezista efetuando aquele movimento lá naquelas atrações circenses, não é verdade? Tudo isso nós iremos resolver com a análise da força resultante centrípeta. Que fique fixo, sabido e entendido que essa força não é uma força personalizada, não é uma qualidade, e sim uma resultante das forças que nós já estudamos previamente, tá bom? E lembre, você só vai aplicar força resultante centrípeta para movimentos curvilíneos. Vou adiantar para vocês que a imensa maioria das questões, elas são sempre baseadas em MCU. Tá legal? Valeu!